Bom dia, gente. Aqui é o Bruno, professor de física do cursinho da FEFELESH. E hoje eu vou estar dando para vocês a aula sobre gravitação. Esses aqui são os meus contatos, meu e-mail e meu telefone. Vocês podem me mandar quaisquer dúvidas sobre essa aula ou sobre exercícios ou também sobre qualquer tema para o meu WhatsApp, que eu tento responder o mais rápido possível. Por e-mail eu tento responder em até 24 horas, mas eu sempre também vou, vou responder. Bom, vou começar a aula sobre gravitação. Para a gente saber o que é gravitação, obviamente a gente tem primeiro saber o que quer dizer gravidade. Então a gravidade ela é uma das nossas 4 forças fundamentais. Você tem 4 forças fundamentais, são a gravidade, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Não precisa se preocupar no que é força fraca, força forte, eletromagnética. Vamos focar na força da gravidade. Então, força da gravidade, obviamente, é uma força de atração entre quaisquer duas massas. Então, a força da gravidade é uma força sempre de atração entre duas massas. A força da gravidade só provoca atração, nunca repulsão. Como que a gente desenha? Né? Normalmente a gente faz diagramas que nem esse, então como que a gente desenha a força da gravidade? Então, normalmente se é uma força entre duas massas, você vai ter a massa M1 aqui, a M2 aqui. Então você vai pegar do centro de massa, por exemplo, da M1, e fazer uma reta que liga esse centro de massa até o centro de massa de M2. Então, você vai ligar o centro de massa das duas massinhas. A força vai ser sempre de atração, certo? Ou seja, a força tem sempre que apontar, a força que está nesse corpo tem sempre que apontar para o outro corpo, e a desse corpo tem que apontar para outro corpo, certo? Vice-versa. E lembrando lá das leis de Newton, uma ação causa uma reação, então a força que o M2 faz em M1, que no caso é essa F aqui nossa, é exatamente igual, só que em sentido oposto, da força que M1 faz em M2, que é essa aqui, menos F, certo? Então, toda a gravidade é uma força, vai gerar uma força, a força é a gravidade, que é uma atração entre quaisquer duas massas, a gente desenha assim, ok? E é sempre de atração, e a força de gravidade que M1 faz em M2 é exatamente igual, no sentido oposto, que M2 faz em M1, certo? Essa aqui, no caso, é a força que o M2 faz sobre M1, por isso que é sobre, então a força tem que estar desenhada no M1, certo? E essa menos F aqui, menos F só porque é sentido oposto, mas é a mesmo módulo, ela é a que o M2 está fazendo na massa. Desculpa, essa menos F é a força que o M1 está fazendo no M2, certo? Como que eu sei disso? É porque a força está desenhada aqui no M2, certo? Então só pode ser o M1 que está fazendo essa força menos F no M2, certo? O M2 não pode estar fazendo a própria força no M2. Então é assim mais ou menos que a gente vai desenhar a força da gravidade quando ela aparecer. Aqui é só, né, um pequeno pensamento que a maioria dos estudantes tem. Então, entre quaisquer duas massas, entre quaisquer duas coisas que tenham massa, inclusive eu e você, outras pessoas, você e qualquer outro objeto que você esteja vendo, qualquer duas coisas que tenham massa tem atração gravitacional. Mas obviamente a gente não vê isso direto porque normalmente a gente vai ver daqui a pouco que a força da gravidade depende da massa das coisas. E a nossa massa, para fator G, força da gravidade, a nossa massa é muito, muito pequena. Então a força da gravidade entre objetos comuns é muito, muito pequena. Por isso que a gente não sai por aí sendo atraído pelas nossas coisas, ou exceto pela cama, que às vezes a gente é atraído por ela.
mas a maioria das coisas não faz atração gravitacional na gente. Aqui na Terra, a única coisa que tem uma atração gravitacional apreciável, que a gente realmente sente, é a própria Terra, certo? Porque a gente vai ver que precisa de uma massa muito grande para ter uma força que a gente consiga realmente sentir diferença no dia a dia. Bom, que nem eu falei, opa. Então, falando ainda em gravitação, a gravidade coordena o movimento de todos os corpos celestes, que ela age a grandes distâncias. Então, apesar de ela não ser a mais forte das quatro forças fundamentais, ela consegue agir a grande distância e também é por isso que ela implica no movimento dos corpos que a gente vê no céu. As estrelas, os planetas, tudo é governado pela força da gravidade, basicamente. E por causa dela que, por exemplo, a gente não sai do chão, porque a Terra exerce a força da gravidade sobre nós, está tudo sendo atraído para o centro de massa da Terra, que ela mais ou menos no centro da Terra, e essa força puxa tudo de todos os lados para o centro da Terra, por isso que a gente não sai voando. E lembrando que a gravidade é uma força de atração, então nós estamos sendo atraídos pela Terra. E como essa força é feita em todas as direções, mais ou menos igualmente a partir do centro de massa, ou seja, a força é feita, se vocês lembrarem alguma coisa de forças eletromagnéticas, ela é parecida porque ela é a força da gravidade ela é radial, então a gente está apontando aqui em todas as direções igualmente, como se fossem a direção dos raios aqui, se você pensar que a Terra aproximadamente é uma esfera, então seriam os raios dela, isso vale para qualquer corpo, em todas as direções assim, mas nesse caso seria radial, certo? Então, na verdade a Terra não é redonda, na verdade a força não é assim porque a Terra é redonda, na verdade a Terra é redonda porque a força da gravidade funciona desse jeito, certo? Então, a gravidade que define a forma dos planetas. Ela age a partir do centro de massa em todas as direções. Como tem que ser todas as direções igualmente, a maioria dos planetas acaba tendo essa forma meio mais parecida com uma esfera. Na verdade, a Terra não é esférica, certo? É uma forma geoide, mas a gente pode considerar que ela é mais ou menos bem perto de uma esfera. Bom, agora, obviamente, questões de vestibular, a gente tem que saber com que calcula a força da gravidade, né? Então a formulinha não é a mais difícil do mundo, mas é meio chatinho de lembrar, né? Então vamos lá. A gente calcula a força da gravidade F, no caso aqui, normalmente a gente fala F ou FG, vai ter um índicezinho G aqui do lado, falar que a força da gravidade, força da atração, ela é igual a G, que é uma constante, é um númerozinho, é esse número, constante gravitacional universal, que Newton definiu, que é esse númerozinho aqui. Muito chato, mas vocês não precisam decorar, que constante não precisa ficar colocando na cabeça, normalmente os exercícios dão, então só saiba que é um número, é uma constante, e tem essa unidade meio estranha aqui para a gente multiplicar tudo e no final sair em Newton. Então, uma constante vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2, pois depende sempre de duas massas, certo? Você tem que ter duas massas para ter atração gravitacional. Então, a constante vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 em quilogramas, certo? Isso é muito importante. Dividido pela distância entre os centros de massa de M1 e M2 ao quadrado. Então, se a gente voltar essa figurinha aqui, por exemplo, então a distância que a gente vai colocar é a distância entre os centros de massa. Lembra essa figurinha aqui? Então, a distância que a gente colocaria, no caso, seria D. Okay? Lembrando sempre desse ao quadrado, muita gente esquece desse ao quadrado e as contas saem todas erradas. Então, essa é a distância entre os centros de massa ao quadrado. É só uma fórmula. Se ele dá a massa do primeiro corpo, a massa do segundo, a distância entre os
centro de massa de ambas. É só colocar aqui na forma, você vai ter a força em newtons. Por isso que isso aqui vai ser quilograma, quilograma, isso aqui em metros. É muito importante também, a distância tem que ser em metros, senão dá tudo errado também, certo? E se você multiplicar essa unidade do G aqui por essa, pela unidade de massa, massa por distância, que é quilograma, quilograma por metro quadrado, por metro elevado ao quadrado, você vai ver que a força vai sair com unidade de newtons, que é a nossa unidade do SI de força, ok? Então, agora a gente sabe com que é a força da gravidade, certo? Esse aqui é o cálculo da força da gravidade. Mas a gente tem uma coisinha também chamada de gravidade. Quando você solta alguma coisa, por exemplo, ela ganha uma aceleração, no nosso caso, é a aceleração para baixo em direção ao chão. Essa aceleração a gente chama de gravidade. Então, um objeto com massa então, vai ter essa gravidade, que é a aceleração, em que o objeto puxa uma coisa com a força da gravidade, certo? Opa, meu mouse está meio maluco aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, um planeta, a gente pode só pegar a equação da força e da gravidade e dividir por m, que é a massa do outro corpo que a gente teria a força. Então, chamando a massa do planeta de emão, a gente tem a fórmula da gravidade do nosso planeta. Então, por exemplo, na Terra, a gente colocaria aqui aquele G, que é a constante universal, constante gravitacional universal, vezes emão, que seria a massa da Terra, no caso, e o raio dividido pelo raio da Terra ao quadrado, a gente chegaria no famoso G, que a gente usa lá no MGH, que dá mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é uma aceleração. E a gente calcula desse jeito. Você pergunta, mas por que a gente dividiu a força por m para achar esse negócio esquisito? É mágica? Não. Então, lembra lá da segunda lei de Newton? Que força, aqui embaixo, né? Vou tirar só para não ficar aparecendo isso aqui, mas lembra que a força é a massa dividida pela aceleração. E, na verdade, a nossa força gravitacional, que a gente fala, é a quando a gente fala de um planeta, é a nossa força-peso, certo? E o peso é o famoso mg, é massa vezes a gravidade. Então, se a gente pegar o peso, que na verdade é a força gravitacional, e dividir por m, que seria a massa do nosso corpo que a gente está lidando, então a gente chega em só sobra G, certo? Ou seja, isso aqui dividido pela massa do outro corpo dá a gravidade, certo? É claro, obviamente, se você substituir isso aqui nessa fórmula da gravitação, você vai pegar, basicamente, você está substituindo isso aqui por G, é a fórmula do peso. Você substitui esse F pelo peso, vai ter aquela formulinha do peso que está todo mundo acostumado em mecânica. Então, só lembrando, questão importante do vestibular, unidade, né? A força sempre vai ser em newtons, que é aquele Nzinho. O G vai ser aquela unidade maluca, que é a unidade dos SI, só para fazer tudo certinho, que é newton metro quadrado por quilograma quadrado. Ok? As massas, todas as massas que vocês forem colocar é em quilograma, não é em grama, não é em tonelada, é em quilograma, certo? Nem eu tenho 65 quilogramas, você tem não sei quantos quilogramas, sempre em quilograma. Tomar cuidado com isso. E o mais importante, todo mundo sempre é isso aqui, que é a distância que você vai usar na formulinha aqui é em metros. Não é centímetro, não é milímetro, não faço qualquer outra unidade que aparecer, não é em pé, não é em quilômetro. Esse desenho tem que pôr em metros.
Ou seja, se por 0,4, se por exemplo, o exercício fala que duas massas estão a 40 centímetros, você não vai pôr 40, você vai pôr 0,4 metros, certo? Unidade da distância sempre em metros. Então agora que a gente já sabe calcular a gravidade, já sabe um pouquinho de força-peso, calcular a gravidade do planeta, o que a gravidade faz, a gente vai ver um pouco em movimento de planeta, certo? O que acontece? Lá, mais ou menos no século XVIII, se eu não estou lembrando bem, um pouco antes, na verdade, o astrônomo Kepler, ele observou bastante o sistema solar. Ele colocou 3 leis que ele viu, ele fez tudo isso na mão, ele viu os movimentos dos corpos no sistema solar. Na verdade, a gente generaliza isso aqui bastante bem para qualquer outro sistema que tenha uma estrela e planetas orbitando. Os movimentos dele seguem 3 leis que ele colocou. A primeira é chamada Lei das Órbitas. O que diz a Lei das Órbitas? É que um planeta que orbita uma estrela, ele tem sempre uma órbita elíptica. Calma aí. Então, o que seria uma órbita elíptica, né? Então, o que é uma elipse? Então, uma elipse nada mais é do que você pega isso aqui. Senhoras e senhores, apresenta a elipse. A elipse é basicamente, você pega um círculo, você dá uma espremidinha nele aqui, faz uma forcinha, ele vai diminuir um pouco nas laterais e crescer um pouco aqui e aqui. Ele vai ficar meio deformado, parecendo um ovo. Não é exatamente igual a um ovo, né? Porque a elipse é totalmente simétrica em um dos eixos, mas é alguma coisa assim, certo? Então, na verdade, as órbitas dos planetas, elas não são círculos, elas são elipses, certo? E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Como assim, foco? É um desses dois pontinhos que está desenhado aqui, ó, F1 e F2. Por quê? A definição da elipse é, se você pegar qualquer ponto aqui, se você somar a distância desse ponto até F1 e desse ponto até F2, a soma dessas distâncias tem que sempre ser igual. Essa é a definição em língua portuguesa de uma elipse. Então, o que acontece? Esses pontinhos a gente define com focos. E o Sol, no nosso exemplo, no nosso sistema solar, ele vai estar em um dos focos dessa elipse. Mas, professor, eu sempre ouvi falar que os planetas eles fazem órbitas que são círculos. Então, na verdade eles não são círculos, eles são elipses. Só que qual que é o truque? Ó, tá vendo aqui? Essa é a nossa elipse, certo? O que acontece se a gente pegar aqui? Vamos dar uma diminuída entre a distância dos focos. Ó, diminuir um pouquinho mais, certo? Na verdade, os focos não estão exatamente aqui no F, eles estão andando um pouquinho mais rápido para o centro. Então, vai diminuir um pouquinho mais, certo? Ó, a nossa imagem virou um círculo, certo? Então, se a gente tem uma elipse, deixa eu voltar aqui ao normal. Se na verdade a gente tem uma elipse que os focos estão praticamente aqui bem perto do centro, então a nossa elipse é quase que um círculo. Então as órbitas do nosso planeta na verdade são quase círculos, são elipses, são órbitas elípticas. E o Sol tem um dos focos da elipse que é praticamente, se as órbitas fossem circulares, o Sol estaria no centro. Não, ele está em um dos focos da elipse, certo? A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. O que ela diz? Então, aqui é uma representaçãozinha da Terra, né? Então, se você ligar do centro da Terra até o centro do Sol, a lei diz que a linha imaginária que liga o Sol até os planetas, que eu falei, essa que está representada bonitinha aqui, ela varre
áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Ou seja, você passou um tempo t, e a Terra foi daqui para cá, passou alguns meses, a Terra foi do M até o N. Tem uma área 1. Vamos dizer que passou um mês aqui, certo? Se você vier em qualquer parte da órbita da Terra, pegar aqui, por exemplo, aí deixa a Terra andando um mês, chegou aqui um mês, certo? Um mês depois. E a Terra está andando nesse sentido. Então, essa área A1 e essa área A2 vão ser exatamente iguais. Obviamente, se você esperar aqui um mês e deu uma área 1, e você começou daqui e esperou 2 meses, a área aqui que a Terra vai passar vai ser 2 vezes. Esse é 1. Se foi meio mês, ela vai ser metade de A1 e assim por diante. É só usar uma regra de 3. Não se preocupa que normalmente eles não vão pedir para você calcular esse A1, A2, porque o processo é meio complicado aqui. Então, se eles pedirem para calcular, eles vão dar uma dica. Mas o importante é saber que o planeta vai andar áreas iguais em tempos iguais, ok? E finalmente a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. E que ela diz, essa equaçãozinha, casualmente, fica assustado que tem um cubo quadrado aqui, dá até um tilt assim, mas fica tranquilo. Isso aqui só quer dizer que o período do planeta ao quadrado dividido pelo raio da órbita, esse R aqui é o raio da órbita ao cubo, dos planetas de um mesmo sistema solar, são uma constante. Essa constante você não precisa saber. Essa parte aqui que é importante. Tem que saber que isso aqui não muda, certo? Ou um outro jeito um pouquinho mais prático de falar isso é que se você pegar quaisquer dois planetas, isso aqui vai ficar sempre constante. Então, t quadrado sobre raio ao cubo é igual a t ao quadrado sobre raio ao cubo para qualquer planeta. Então, por exemplo, se você sabe o período, que é o período do planeta dar uma volta ao Sol, por exemplo, da Terra, que é 1 ano, e você sabe o raio da órbita da Terra, você sabe, por exemplo, o raio da órbita de Júpiter ou Marte. O pessoal gosta de usar Marte. Por exemplo, eu já vou mostrar como que eu usei isso no exercício, mas se você souber o raio de Marte, você sabe qual que é o período que Marte, por exemplo, leva para fazer uma volta no Sol, uma volta completa no Sol. Você sabe o período que Júpiter leva para dar uma volta completa no Sol. Se você está em outro sistema planetário, você pode pegar o período de um planeta qualquer e o raio desse mesmo planeta, o raio da órbita, fazer t ao quadrado sobre raio ao cubo, isso vai ser igual ao período ao quadrado sobre raio ao cubo de qualquer outro planeta naquele sistema. Lembrando que o período é o tempo para o planeta dar uma volta ao redor do Sol, certo? Então vamos tentar usar isso aqui rapidinho. Por exemplo, a gente quer calcular a tração gravitacional numa situação dia a dia. Tem uma pessoa que pesa 70 quilos, por exemplo, e outra que pesa 50 quilos. E a distância entre elas é mais ou menos essa distância do distanciamento social, aproveitando a pandemia aí, né? Então tem que ficar pelo menos 1,5 m de distância. Eu ia colocar 2 metros para ficar um pouquinho mais real. Mas vamos colocar 150 centímetros para deixar um pouquinho mais legal. Então eles são a 150 centímetros ou 1,5 m uma da outra, certo? Então o que acontece? A gente tem o M1, M1 e M2 tanto faz aqui, certo? Você tem um M1 que é 70 quilos, M2 que é 50 quilos,
A distância eu esqueci de mudar aqui, não é 2 metros, é 150 centímetros, esquece isso aqui, tá? E o G é aquela constante esquisita lá, que é 6,6, 10 a menos 11 newton metro quadrado quilograma quadrado. Então, simplesmente a gente pega todos esses numerosões e joga na fórmula. Então, o G, 6 vezes 6, 10 menos 11, vezes 70 quilogramas, vezes 50, dividido por 150? Não. Vai ser dividido por 1,5 metros, certo? Isso aqui tem centímetros. A distância sempre ser em metros, ok? Se você jogar tudo isso numa calculadora, ou se você tiver com um saco fazer essa conta gigante, vai dar mais ou menos isso aqui, dá 0,00103 newton, ou se você quiser tenta passar isso aqui para notação científica, isso dá 1,03 vezes 10 a menos 7 newton, certo? É uma força... esse símbolo aqui, isso aqui quer dizer 10 elevado a menos 7, certo? Isso aqui é uma sigla de computação. Usa bastante na computação, é só que é meio difícil, se deixar um menos 7 fica meio difícil aqui de ver. Mas isso aqui quer dizer 10 a menos 7, certo? Então, a nossa atração entre uma pessoa e outra é muito, muito fraca, certo? Em questão de atração gravitacional. É uma força muito, muito pequena, certo? Exemplo prático. Por quê? Porque esse G aqui, ele está multiplicando a nossa massa por 10 a menos 11. Então, para a gente começar a ter alguma força, a multiplicação das nossas duas massas tem que dar alguma coisa perto de 10 a 11. Significa que, no mínimo, uma massa tem que ser de 10 a quinta e outra de 10 a sexta. Ou seja, uma 10 mil quilos e uma outra 100 mil quilos. Para dar perto de 1 newton. Ou se quiser, se você pesa 70 quilos, para ter uma força apreciável sobre você, a coisa tem que ter perto de 10 elevado a décima quilogramas. Ou seja, 10 a décima é muito zero. É uma massa muito grande. Obviamente a Terra tem mais ou menos essa ordem de grandeza de uma massa. É mais ou menos 6 sextilhões de toneladas. Então por isso que é só a Terra que tem alguma força gravitacional entre a gente. Bom, mais um exercício. Vemos que a Terra, então a gente vai aproximar, tem aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, o famoso 10 da mecânica, certo? E um outro planeta tem massa 18 vezes maior. E um raio 3 vezes maior. É um planeta qualquer. Eu inventei esses números só para bater a conta. E aí o exercício pergunta: qual é a aceleração da gravidade no planeta X? Então você pode, uma das opções, você vem aqui, por exemplo, nessa formulinha que a gente vai na página 5. Aí você coloca 6 vezes 6,6, 10 a menos 11, vezes... Aí você pega a massa da Terra e multiplica por não sei quanto, pega o raio da Terra e multiplica por não sei quanto, vai fazer uma conta colossal. Você provavelmente vai errar porque é muito número, certo? Mas, um outro jeito mais fácil é você lembrar que você já tem essa metade da conta feita, certo? Porque você sabe que o G da Terra é G vezes m sobre d quadrado. Que dá tudo isso, no final vai dar os 9,8, que na verdade aqui a gente está falando que é 10. Ok? Então, a gente pega isso aqui, a gente usa essa informação, que a gente quer a massa do planeta X e o raio do planeta X nessa fórmula. Só que ele fala que é 18 vezes a massa da Terra,
dividido por 3 vezes o raio da Terra, certo? Essas são as proporções que ele falou em relação à Terra. E se a gente pega só puxando os números para fora, isso aqui, esse 3 está dentro do quadrado, certo? Vai ser um 9, vai ser 18 por 9 vezes g, m da Terra sobre raio quadrado da Terra, que vai dar a aceleração da gravidade da Terra, olha só. Ou seja, tudo isso aqui a gente já sabe que é 10, ok? Ou seja, só essa parte aqui sair da frente. Ou seja, a gente sabe que é 18 dividido por 9 vezes a aceleração da gravidade da Terra, que é 10. Isso vai ser 2 vezes 10. Então, a aceleração da gravidade no planeta vai ser 20 metros por segundo ao quadrado. É muito mais fácil ficar fazendo todas essas contas doidas aqui e chegar que simplesmente esse fator vai ser igual a 10. A gente economiza um monte de tempo em conta. Um pouquinho sobre a lei de Kepler. A gente sabe que a órbita de Marte tem mais ou menos 1,5 vezes o raio da órbita da Terra, certo? Então a pergunta é: quantos anos tem um ano de Marte? Em português, isso aqui está perguntando qual o período de Marte? Qual é aquele T grande de Marte, certo? Só que, peraí, ele não dá o período da Terra. Só que, né, a gente tem que saber que o período da Terra é um ano, certo? Então, um ano marciano seria o tempo que o planeta faz a órbita completa dele, em torno do Sol. Quanto tempo a Terra leva para girar em torno do Sol completamente? Um ano. Ou seja, o período que a gente vai usar para a Terra aqui é um ano. É só usar a terceira lei de Kepler, que eu mostrei lá. T quadrado sobre raio ao cubo é igual a T quadrado sobre raio ao cubo. Ok? Aí você sabe que, obviamente, o período da Terra é de um ano. Você deixa o raio da Terra aqui bonitinho. Ele fala que o raio da órbita de Marte é igual a 1,5 vezes o raio da órbita da Terra. Você puxa esse 1,5 aqui, então multiplicando aí fica o cubo também. É só deixar essa caixinha para sair daqui. Vou continuar o cálculo. Então você pode cortar os R's aqui, certo? Você corta o raio da Terra, é só multiplicar em cruz. Você vai fazer que é bem simples de ver isso. Aí vai dar aquilo aí, T ao quadrado de Marte é igual a 1,5 ao cubo. Se você fizer a continha, de preferência uma calculadora, o que é meio chato de fazer a raiz quadrada de 1,5 ao cubo, mas vai ser a resposta. Se você tiver no vestibular, pode deixar que a período de Marte é a raiz de 1,5 ao cubo, viu? Isso serve como resposta a um vestibular escrito. Mas se você quiser fazer, é só colocar esses números numa calculadora, você vai ver que dá aproximadamente 1,8. 1,8 o quê? Anos terrestres, certo? Ou seja, o tempo que Marte leva para dar uma volta ao Sol equivale a aproximadamente 1,84 anos aqui na Terra. Então, a cada 2 anos nossos, quase, Marte dá uma volta em torno do Sol. Bom, gente, esses são a base, a maioria dos exercícios sobre gravitação vai ser alguma coisa perto disso. Quaisquer dúvidas podem me chamar, aqueles contatos do primeiro slide. E é isso aí, boa sorte com questões, quaisquer questões, dúvidas, alguma coisa ficou estranha aqui na aula, vocês podem me perguntar. E eu vejo vocês na próxima. Até!